Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, nós começamos hoje nessa missa a meditarmos o capítulo 6 do Evangelho de João. São muitos versículos, são mais de 50 versículos no capítulo 6. E a igreja, com muita sabedoria, ela dividiu o capítulo 6 em vários momentos do Evangelho na missa. Então hoje nós começamos a escutar os primeiros versículos do capítulo 6. Quem vinha à missa amanhã vai continuar ouvindo. Quem vinha à missa na quinta e no sábado, na sexta, vai continuar ouvindo. São muitos capítulos, como eu disse, mais de 50 versículos, desculpa. E tantos versículos assim, a igreja com sabedoria dividiu esses versículos para serem meditados nas missas. Talvez seja o capítulo mais longo do Evangelho de João, o capítulo 6. Pois bem, eu queria começar meditando estes versículos de hoje, que serão sobre o pão da vida, como também todos os outros versículos serão sobre o pão da vida. Veja como Jesus é sábio e como o Evangelho é cheio de sabedoria. Para que nós pudéssemos nos alimentarmos mais da palavra, meditarmos mais sobre o pão da vida, mastigar bem cada versículo, é como se o Evangelho de João batesse na mesma tecla, no mesmo assunto, várias missas. E é justamente sobre isso. Quanto mais a gente diz uma verdade, mais essa verdade penetra no nosso coração. A mentira também é assim. Quanto mais se fala uma mentira, quanto mais se afirma uma mentira, aquela mentira acaba sendo assumida por algumas pessoas como se fosse uma verdade, de tanto que se repetiu e se falou aquela mentira. Até a própria pessoa que mente, ela se convence de que a mentira dela é uma verdade, de tanto que ela mentiu, de tanto que ela repetiu aquela mentira. A verdade em si também não é diferente. De tanto repetirmos a verdade, de tanto escutarmos a verdade, ela acaba se tornando aquilo que ela deve ser, um dom para a nossa vida. E a verdade maior do Evangelho de hoje, que vai se repetir várias vezes durante essa semana, é justamente Jesus dizendo nesse versículo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Quem beber nunca mais terá sede. Assim é o Evangelho de hoje e que vamos meditar durante toda essa semana ainda. E eu queria deixar no coração de vocês uma breve introdução para a gente meditar e levar para casa no coração e ficar ruminando, ficar pensando, talvez até fazer um exame de consciência sobre essas três coisas, porque vamos escutar muito ainda sobre o pão da vida durante essa semana. Eu queria fazer uma introdução para que os outros padres que passem por aqui durante este retiro espiritual, porque uma novena em uma comunidade é um retiro espiritual, então os padres que passarão por aqui irão dar continuidade ao que vamos meditar hoje. E eu queria falar sobre três coisas do Evangelho de hoje, que é longo, como eu disse, capítulo 6 do Evangelho de João. A primeira delas, a fome. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer ou conviver com alguém que realmente já passou fome na vida. Eu sou do Nordeste e nós temos regiões bem precárias no Nordeste. E eu não só convivi com pessoas como parentes meus já chegaram a passar fome de verdade. Eu passei fazendo uma missão na Amazônia e até mesmo naquela região tão rica de cultura, de frutas, de verduras, de raízes, de água, mesmo assim ainda tem gente que passa fome, que passa muita necessidade. Imagine alguém acordar pela manhã, isso é se acordar, isso é se conseguir dormir de tanta fome. Pessoas desmaiarem por causa de fome.
Pessoas morrerem, crianças morrerem desnutridas por causa da fome. Eu não estou falando nem da África e outros países ou continentes que têm uma região pobre. Eu estou falando de lugares próximos de nós, aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo no Nordeste, ou Norte, ou outras regiões. Aqui mesmo na Grande São Paulo, onde pessoas passam necessidade e passam fome. Eu estou falando de fome a ponto de alguém morrer, de alguém ficar desnutrido. Só sabe o que é a fome quem fez a experiência da fome. Agora traga isso para a nossa vida espiritual. Madre Teresa de Calcutá, o Papa João Paulo II e tantos outros santos da igreja sempre defenderam isso. O mundo só passa fome no corpo porque as pessoas têm fome de Deus. Se nós tivéssemos realmente Deus no coração e olhássemos Deus como Pai, e todos nós nos víssemos como irmão, quando eu falo todos nós, todas as raças, línguas e nações, nos víssemos como irmãos de verdade e tendo um único Pai, ninguém passaria fome, ninguém passaria necessidade. Mas ainda existe essa questão que os santos colocam para nós. Santa Teresa de Calcutá e João Paulo II, por exemplo, dizia isso. Repito, o mundo tem fome no corpo, as pessoas passam fome na carne por causa da fome de Deus que o mundo tem. Quanto mais Deus está distante de nós, mais nós ficamos desumanos. Porque ter Deus na nossa vida não significa apenas ter uma vida divinizada. Deus está em mim e por mais que eu me aproxime de Deus, mais eu me torno divino também. Mas é o contrário. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno homem, mais eu me torno humano. Porque foi isso que Deus quis um dia. Deus, que é divino, desceu do céu para assumir a nossa condição humana. E assumindo a condição humana e devolvendo ao homem a sua verdadeira imagem de homem, ele divinizou a nossa humanidade para que voltássemos para o céu. Aquilo que tínhamos perdido em Cristo, nós ganhamos de volta. Um grande cientista um dia disse isso: passei minha vida toda fazendo dos homens deuses, e eu me esqueci que Deus um dia se fez homem. Passei a minha vida toda fazendo dos homens deuses, e eu me esqueci que um dia Deus se fez homem. Eu estou falando sobre a fome de Deus, a fome do Evangelho, a fome do pão descido do céu. Se a gente consegue imaginar, ou pelo menos pensar em alguém que já passou fome de verdade, que eu quero imaginar que seja a maior humilhação que o ser humano possa existir, possa viver nesta vida. Alguém que vem a esse mundo e passa fome de verdade é a maior humilhação que alguém possa passar. Saber que existe comida e eu não posso comer. Saber que é uma necessidade básica do ser humano, é uma necessidade para a sobrevivência humana, e saber que muitas pessoas ainda morrem de fome. Agora pensemos nisso no âmbito espiritual. Tragamos isso para o âmbito da fé. Quantas pessoas que passam fome de Deus estão morrendo na secura porque não conhecem a Deus? Quantas pessoas estão afastadas da Eucaristia? E eu não estou falando de quem é de outra religião. Eu estou falando dos católicos, de nós que acreditamos no pão descido do céu, de nós que somos batizados e que muitas vezes escolhemos a nossa vida no pecado, ao invés de escolher a vida na graça da comunhão. Quantos que estão adiando, protelando, depois eu me confesso, depois eu resolvo a minha vida, depois eu me legalizo com Deus, depois eu decido se vou comungar ou não, depois eu vou pensar se eu vou ter uma vida de sacramentos. E esse protelar, para quem tem fé, sabe o quanto a alma vai ficando raquítica, o quanto a alma vai sofrendo, o quanto a alma grita e clama por fome, por sede de Deus. O que sacia a nossa alma é Cristo. E Cristo se revela na palavra, na Eucaristia, nos sacramentos. Católico de verdade não conhece outro Cristo, a não ser aquele Cristo que se manifestou na igreja.
Não é o Cristo que as filosofias querem mostrar. Não é o Cristo que às vezes lá fora querem ensinar ou pregar, não. Cristo se revelou na igreja, com a igreja e pela igreja. E aquele que é católico não conhece outro Cristo, a não ser o Cristo que se manifestou na igreja. E esse Cristo que nós conhecemos como católico, ele nos alimenta, ele nos sacia na vida de sacramentos, na vida da intimidade com a palavra, na vida de oração, na vida da intimidade com o texto de Nossa Senhora, com a experiência com os santos, com a nossa doutrina. É isso que alimenta a vida espiritual de um católico, de um cristão católico. Por isso hoje escutar esse evangelho que diz: eu sou o pão da vida, é como se Jesus perguntasse a cada um de nós: você tem fome? Você está com fome? Eu posso saciar a tua fome. Você já compreendeu isso? Você já entendeu isso? Que eu sou o pão que desceu do céu para saciar a tua fome? Você já entendeu? Você já compreendeu que eu desci do céu e me fiz um pedaço de pão para caber dentro do teu coração? Porque nós somos pequenos, miseráveis, frágeis, e um Deus que é tão grande, tão imenso, tão infinito, o Adonai, o El Shaddai, o grande, o Todo-Poderoso, ele não cabe dentro de nós. E para caber por completo, ele quis fazer pão, um pedaço de pão, para caber dentro de mim e de você, caber dentro da nossa alma, do nosso coração, saciar o ser humano na medida certa. Porque se Deus se manifestasse sobre nós como realmente Ele é, esmagaríamos quem nós somos. O poder de Deus é capaz de esmagar qualquer um de nós. A gente fica encantado com os anjos, mas diz uma palavra de Ezequiel, do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, que se tivéssemos a graça de ver um anjo, principalmente o anjo Miguel, por exemplo, ou o anjo Gabriel, nós morreríamos só em ver o anjo, como Miguel ou Gabriel, porque eles brilham tanto quanto o sol terrível que queima e esmaga. Imagina, se um anjo é capaz de nos devorar em chamas, se encontrássemos com eles, imagine o próprio Deus. Mas esse Deus que é infinito, se fez um pedaço de pão para caber em nós. Humilhou-se na manjedoura, nasce na carne, um bebê. Humilhou-se na cruz, como está em Filipenses capítulo 3. Ele humilhou-se na cruz e morreu na cruz por nós. E ainda, como se não bastasse, ressuscita dos mortos, mas escolhe se fazer pão. E humildemente é um pedaço de pão, corpo e sangue, alma e divindade, para nos salvar, para caber dentro de nós, para nos alimentar na caminhada. Como diz o Evangelho de hoje, os pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que come o pão descido do céu, esse viverá eternamente. Então eu queria que nós pensássemos sobre essa primeira experiência, a fome, a existência da fome, a experiência de que já passou fome e trazer isso para a nossa vida espiritual. Quantos estão passando fome de Deus? Segunda coisa que eu queria falar é justamente o oposto do que eu falei até agora. Existe um filósofo que eu li um livro chamado Feuerbach. E Feuerbach, ele fez um livro, ele não tinha intenção nenhuma de falar no livro dele sobre coisas espirituais, sobre a fé, sobre Deus. Mas quem lê um livro, ou quem enxerga qualquer coisa e tem fé, sempre vai ler ou enxergar os olhos da fé. Então, mesmo que ele não tivesse intenção, mas quem está lendo e tem fé, vai descobrir alguma coisa de fé ali. Assim é comigo e com você. O apóstolo Paulo disse na carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retenha o que for bom. Assim é com tudo que nós fazemos na vida. E eu li esse livro de um filósofo, e quando eu terminei de ler, eu li com os olhos de fé. E ele dizia assim no livro dele: nós somos aquilo que comemos. Nós somos aquilo que comemos. E ele explica no livro exemplos simples. Por exemplo, se você tem uma reeducação alimentar, uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, toma muita água, você vai ter um tempo de vida bem mais longo. Você está cuidando do seu corpo e da sua saúde.
tem tudo para dar certo e tem tudo para ter uma vida mais saudável. Mas se você só vive de Coca-Cola, de enlatados, de fast food, não dorme bem, você não vai ter uma vida tão saudável como espera. Pode até pensar que está tendo, mas não tem. Então nós somos aquilo que comemos. E eu trouxe isso para o lado da fé. Se eu sou aquilo que eu estou comendo, e eu me alimento de coisas saudáveis, terei uma vida saudável. Me alimento de coisas que não são tão saudáveis, não terei uma vida tão saudável. E se eu me alimento da Eucaristia? E se eu comungo o corpo descido do céu? E se eu acredito que esse pão descido do céu é a eternidade? E eu estou comendo esse corpo, me alimentando desse corpo, então eu sou aquilo que eu estou comendo. O próprio Cristo diz na palavra que nós somos um outro Cristo. Ao nos alimentarmos do corpo do Senhor, nós somos cristificados, essa é a palavra. Nos tornamos um outro Cristo. E se eu creio que a comunhão que eu recebo é a eternidade, estou me alimentando da eternidade. Se eu creio que a comunhão que eu estou recebendo do corpo e sangue do Senhor é perdão, é misericórdia, então eu preciso ser e sou misericórdia e perdão. Se eu me alimento da Eucaristia pela fé, então eu estou me alimentando da fé. Eu sou aquilo que eu estou comendo. Cristo faz isso em nós. Na Eucaristia acontece esse mistério. Um Deus que se faz um pedaço de pão para que eu, ao me alimentar dele, seja aquilo que ele é. Está dando para entender como é rico o mistério do Evangelho de hoje? Nós somos aquilo que comemos. Você crê na Eucaristia? Você entende que a Eucaristia é eternidade, é amor, é misericórdia, é compaixão, é perdão? Você acredita que a Eucaristia, ela é um pedaço do céu? Ela é o próprio céu que desceu entre nós? Então, se eu me alimento da Eucaristia, eu estou me alimentando do céu. É o céu entre nós. É o céu que acontece em cada Santa Missa, em cada altar que nós estamos celebrando. Seria a segunda coisa que eu queria que você meditasse. A primeira, sobre a fome. A segunda, nós somos aquilo que comemos. E terceiro, eu queria que você pudesse fazer uma experiência, um propósito com você mesmo. Durante essa semana em que estamos encerrando a nossa novena, vivendo a nossa novena, e também estamos fazendo a experiência do Evangelho de João capítulo 6 sobre o pão descido do céu, e que vai se repetir em muitas outras missas, que tal você fazer um estudo, pesquisar, aprofundar, meditar um pouco sobre os milagres eucarísticos? O primeiro milagre eucarístico que aconteceu, não temos dúvida, é aquele onde Jesus estava na ceia do lava-pés. A primeira ceia que Jesus fez com os discípulos. Ali ele disse: tomando o pão é meu corpo, tomando o cálice é meu sangue. Todas as vezes que fizerem isso em minha memória, é a mim que vocês estão comendo e bebendo. Eis o meu corpo, eis o meu sangue. Ali aconteceu o primeiro milagre eucarístico. Jesus que se dá nas espécies de pão e vinho. E que isso se perpetua até hoje. São 2000 anos. Não são 2000 anos de várias missas. São 2000 anos de uma única missa. É um único sacrifício. A missa, ela é a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. No canto de entrada existe a procissão, porque o sacerdote, ao vir em procissão, está lembrando quando Jesus entrou no domingo de Ramos, em Jerusalém. E ali todos cantavam e aclamavam. Assim é o canto de entrada na missa. Mas ele, entrando em Jerusalém, entrou para ser aclamado como rei, mas para dar a vida por nós. E aí, na hora do ofertório, porque ofertório significa entrega, oblação, na hora do ofertório acontece a entrega de Cristo. Ali, na hora do canto do ofertório, onde o sacerdote está consagrando o pão e o vinho, ali acontece a paixão do Senhor. Depois que o sacerdote consagra o pão e o vinho e eleva o mais alto possível, ali, no cálice e na hóstia, é a cruz que acontece. Mas quando o sacerdote se ajoelha, levanta e diz: eis o mistério da fé, a ressurreição acontece. E a partir da ressurreição,
esse faz pão para nos alimentar. Paixão, morte e ressurreição. Esta mesa que nós celebramos, ela não é apenas uma mesa da ceia, uma mesa da partilha, uma mesa para recebermos o corpo e sangue do Senhor. Essa mesa, ela tem um nome. Ela se chama altar do sacrifício. Altar do sacrifício. Nós olhamos para o altar e hoje nós não vemos uma toalha manchada de sangue. Hoje não vemos bodes com cabritos sendo sacrificados. Isso aconteceu há um tempo atrás. E Cristo na cruz foi o último sacrifício do derramamento de sangue. Então, na cruz de Cristo, ali no Calvário, acontece para a nossa salvação o último derramamento de sangue. Por isso que hoje não precisamos mais de cabritos, de animais. Não precisamos mais ofertar animais no nosso lugar do derramamento de sangue, porque uma vez por todas, Cristo se derramou. Ele é o cordeiro imolado que deu o sangue e a vida por cada um de nós. Por isso hoje nós olhamos para o altar e não vemos derramamento de sangue. Em outras palavras, nós dizemos que houve um sacrifício cruento, ou seja, um sacrifício que teve derramamento de sangue. Mas hoje no altar, esse mesmo sacrifício acontece, mas não mais com derramamento de sangue. Então nós vivemos um sacrifício incruento. Não tem derramamento de sangue. Eu não vejo a toalha manchada de sangue, mas o cálice tem sangue. Eu não vejo o corpo no altar, mas eu vejo a hóstia consagrada. Há 2000 anos atrás, o sacrifício da cruz com derramamento de sangue. E a partir da primeira missa que Jesus celebrou, ali começa o sacrifício sem o derramamento de sangue. O sacrifício incruento, mas é um sacrifício. Eu estou dizendo isso para que a gente possa lembrar dos milagres eucarísticos. Houve um milagre chamado Milagre de Orvieto, na Itália, e outro milagre chamado de Lanciano, também na Itália. O milagre de Cássia, que aconteceu lá onde Santa Rita de Cássia está com o corpo incorrupto. São muitos milagres eucarísticos espalhados no mundo. E o que aconteceu com esses milagres eucarísticos? Tantas coisas. A primeira delas foi uma época em que a igreja estava sofrendo muito, onde os cristãos católicos não estavam mais valorizando ou acreditando no mistério da Eucaristia. E foi ali que Deus olhou para o seu povo mais uma vez. E um sacerdote estava celebrando a Santa Missa, e ele celebrando a missa disse: mas será que é mesmo? Eu não acredito que é ele aqui no pão e no vinho. E de repente, ao consagrar, quando ele se abaixa e levanta, ali está um pedaço de sangue e um pedaço de carne e um pouco de sangue. O primeiro milagre eucarístico de Lanciano. Depois o de Orvieto, quando um sacerdote com desdém e desleixo pega a hóstia consagrada, vai levar para um doente, coloca dentro de um livro e leva a hóstia de qualquer jeito dentro do livro, ainda para no meio do caminho e vai conversar com os jovens e deixa a Eucaristia no livro, no banco. Quando ele chega na casa do doente, que ele abre o livro, estão as postas de sangue grudando as páginas do livro. Milagre de Orvieto, como também o milagre de Cássia, que foi muito parecido, quando o sacerdote levanta a hóstia abundantemente, escute a palavra que está nos escritos, abundantemente sangue jorrou da hóstia nas mãos do sacerdote. E são milagres cientificamente comprovados. Os cientistas não estão preocupados em dizer se é milagre ou não, mas uma coisa eles não podem negar: a ciência diz: é sangue, é um pedaço de carne. E ainda especificamente qual pedaço de carne? Do miocárdio, do coração. Lá está em Orvieto, em Cássia, em Lanciano. E a partir desses milagres, a igreja voltou a ter fé. Quando estava na maior crise de fé, onde a missa não estava sendo valorizada, os sacerdotes não estavam mais acreditando na Eucaristia, o povo não estava nem aí para comungar, os milagres eucarísticos começaram a acontecer. E o auge de tudo isso é quando Nossa Senhora de Fátima, em 1917, antes dela aparecer em Fátima,
um anjo de Portugal apareceu às 3 criancinhas, aos pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia. E quando o anjo de Portugal aparece, a primeira coisa que ele entrega àquelas crianças, levitando um cálice e uma patena com a hóstia. E o anjo ensinou a 3 crianças analfabetas, de um vilarejo até mesmo desconhecido, chamado Fátima. 3 camponesas, essas crianças, pequenas, e o anjo de Portugal ensinou a elas uma oração tão perfeita, tão espiritual, tão teológica, que a igreja reza até hoje, que o mundo católico reza até hoje. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. 3 crianças ensinaram ao mundo a adorar Jesus na Eucaristia. Uma das orações mais breves, mais completas e mais perfeitas que a igreja tem sobre a Eucaristia. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois que o anjo aparece, preparando o coração das crianças, é que Nossa Senhora vem, no dia 13 de maio de 1917. E quando Nossa Senhora aparece, ela pede 3 coisas principais que se cumprem até hoje. Reze o Santo Rosário. Tenham devoção a meu Filho na Santa Eucaristia. E façam penitência e orações. Entre as penitências, sacrifícios e jejum, buscando também a confissão. E assim o demônio não vencerá sobre vocês. E Nossa Senhora ensina uma outra oração às crianças em Portugal. Ó meu Jesus, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. 3 crianças ensinaram ao mundo a rezar o texto e ensinaram ao mundo essa oração que nos faz estar livres do inferno. 2 coisas que naquela época, dos anos de 1900 para cá, houve de crise na igreja. Um desdém à Eucaristia e um esquecimento do inferno, como se o inferno não existisse. Nossa Senhora ensina a 3 crianças essa oração profunda e teológica para dizer que o inferno existe. Inclusive, uma das crianças, Lúcia, teve a visão do inferno e viu muitas almas que estavam lá, e as almas clamavam com fome da Eucaristia. As almas clamavam com fome da Eucaristia. E Lúcia pergunta a Nossa Senhora o que fazer, e Nossa Senhora disse: essas que você está vendo, Lúcia, angustiadas, ainda não é o inferno. Estão no purgatório aguardando as orações daqueles que rezam o Santo Terço pedindo pelas almas. Eram almas clamando libertação do purgatório. E por isso Nossa Senhora ensinou Lúcia, todas as vezes, aqueles que tiverem devoção à Eucaristia, o meu filho na Eucaristia, rezai o Santo Terço dizendo essa oração contra o inferno, sempre irá libertar uma alma do purgatório. Ó meu Jesus, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Desculpe essa pregação espiritual e longa, mas é justamente para a gente poder parar e entender o que eu estou rezando. E escute, meus filhos, o que eu vou dizer. Agora quero me direcionar aos homens, porque nessa terça-feira me disseram que é uma terça-feira fiel, perseverante, no compromisso dos homens dessa comunidade com o Santo Terço de Nossa Senhora, que já é um triunfo de Maria, fazer com que os homens se reúnam, não só nessa igreja, mas tantas igrejas aqui em Rio Claro, que durante a semana, na terça ou na quinta, se reúnem para rezar o terço. Homens, isso já é um triunfo de Nossa Senhora no coração dos homens. E eu queria dizer agora aos homens que estão aqui, quando vocês estiverem rezando o terço, e qualquer um de nós, gente, humanamente falando, é impossível você se concentrar em todas as ave-marias que você reza. Mas não se preocupe não. Aquelas que você conseguir se concentrar, ótimo.
aquelas que você não conseguir, mesmo que você não se concentre, ou terminando o texto já tenha esquecido, não se preocupe, Deus não esquecerá. Deus não esquecerá. Cada texto que você rezar, cada Ave Maria, mesmo cansado, mesmo às vezes com o pensamento fugindo, e você volta para o texto e foge de novo o pensamento, comecei e terminei, não lembro de tudo que eu rezei, não se preocupe, Nossa Senhora lembra. Deus vai lembrar de cada Ave Maria que você rezou. Reze mesmo cansado, reze mesmo esquecendo, reze mesmo com o pensamento voando, mas não deixe de rezar. O apóstolo Paulo diz: quem for perseverante alcançará a coroa da glória. E perseverança significa isso. Nem sempre conseguimos, às vezes fraquejamos, mas precisamos perseverar no texto de Nossa Senhora. Eu quero concluir essa pregação, homens, com um exemplo, um testemunho de Francisco Marto, o pequeno vidente de Fátima, aquele pastorzinho. Era Jacinta, Francisco e Lúcia. Quando Jacinta e Francisco morreram, foi quando Nossa Senhora apareceu e Lúcia perguntou: como é que o povo vai entender que a Senhora está conosco? Ela disse: não tenham medo de falar sobre mim, diga que foi a mãe do céu que veio visitá-los. E era justamente no período da gripe espanhola. Nós passamos pela pandemia e sabemos o que eles sofreram na gripe espanhola. E naquele momento, Nossa Senhora disse: Francisco e Jacinta eu levarei comigo, e você, Lúcia, ficará para que o mundo creia. Quando eles irão, mãe? O momento acontecerá. E foi justamente na gripe espanhola. Por isso que Francisco e Jacinta são os padroeiros contra qualquer pandemia. Durante a Covid, nós clamamos muito pedindo a intercessão dos pastorinhos de Fátima contra a Covid, né? Francisco Marto e Jacinta Marto. E eles morreram. E naquela confusão da época, como foi na nossa também, corpos sendo enterrados um em cima do outro, corpos que ninguém nem viu o rosto, corpos que não tinham nem onde ser enterrados. Quantas pessoas sofreram na Europa com a gripe espanhola? E Francisco e Jacinta morreram. Quando morreu, o pai não tinha onde colocar a criança. E ele encontrou um lugar e pediu autorização. E deixaram enterrar. E ali ele enterrou. Só que no mesmo lugar colocaram outras pessoas e foi aquela confusão. Com o passar do tempo que a gripe espanhola cessou, a fama de santo de Francisco e de Jacinta começou a fluir. O Papa da época pediu ao pai autorização para buscar os restos mortais de Francisco, para colocar na capelinha que está em Portugal hoje. Quem vai lá, a Fátima, vê a capelinha com os restos mortais de Francisco e de Jacinta. E o pai autorizou. E os peritos foram. Isso anos depois, a gripe espanhola passou, a fama de santidade dele se espalhou e o Papa queria o corpo das crianças, os restos mortais, para colocar na Basílica de Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. O pai autorizou, os peritos foram e começaram a cavar. O pai disse: foi aqui que eu enterrei. Começaram a cavar, acharam o primeiro ossado. Aí olharam e disseram: não pode ser dele, é muito grande, olha o tamanho do crânio. E o pai disse: mas foi aqui que eu enterrei. Cava mais um pouco. Cavaram, acharam outra ossada. Ainda não era. Queriam desistir. O pai disse: não, eu tenho certeza, foi aqui. Todos os dias eu vou olhar meu filho. Cave mais um pouco. Cavaram. O pai gritou de repente: é ele, é o meu filho. Aí disseram: mas como é que você sabe de tantas ossadas? Olha o tercinho que ele morreu. É meu filho. Olha o terço que ele morreu rezando. Gente, isso espiritualmente falando é uma graça para nós, é um sinal de Francisco. A gente aprende o que com isso? Que quem reza o texto de Nossa Senhora nunca será confundido. Quem reza o texto de Nossa Senhora nunca será confundido. Olha o mundo que a gente está vivendo. Tantas certezas, tantas mentiras, tantas verdades, cada um tem sua posição, cada um tem a sua verdade, e nesse mundo de crise que nós estamos vivendo, o que é a verdade, o que é a certeza?
tanta coisa difícil que nós estamos vivendo, que nos confundem, mas quem estiver com Nossa Senhora, quem estiver com o terço, não será confundido, nem a morte será capaz de nos confundir. E eu digo isso porque Francisco rezou muitas vezes que Nossa Senhora fosse advogada dele agora e na hora da morte. E Nossa Senhora advogou por Francisco a ponto de acharem alçado o pai dizer a ele: eu identifico meu filho pelo terço. Queríamos nós homens, queríamos nós mulheres, queríamos nós que rezamos o terço e temos um coração mariano, se um dia morrêssemos, chegar no céu e sermos identificados pelo terço de Nossa Senhora. Quem reza o terço não será confundido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,